Meu marido esgotou o dinheiro para a faculdade da nossa filha e desapareceu com a amante. Fiquei arrasada até que nossa filha de 12 anos deu um sorriso irônico e disse: Mãe, não se preocupe, eu cuidei disso. Dias depois, ele ligou gritando após descobrir. Mark estava colocando roupas em uma mala quando entrei em nosso quarto. Nenhuma explicação, nenhum contato visual, apenas uma movimentação frenética como se a casa estivesse pegando fogo. O que você está fazendo? Perguntei. Ele nem olhou para cima. O que eu deveria ter feito anos atrás? Suas palavras me atingiram com a força de um golpe físico. 22 anos de casamento. E foi assim que terminou. Ele jogando camisas na mala enquanto eu estava de pijama completamente surpresa. Mark, pare. Agarrei seu braço, mas ele me dispensou como se eu fosse um estranho. Fale comigo. O que está acontecendo? Ele finalmente olhou nos meus olhos. E o que vi ali me aterrorizou. Nada. Sem culpa, sem tristeza, sem arrependimento, apenas fria determinação. Estou deixando Sarah hoje. Antes de continuar, quero agradecer por se juntar a mim para compartilhar histórias sobre como proteger nossas famílias. Antes de continuar a história, por favor, inscreva-se no canal. Acredito de coração que os desejos de quem se inscreve serão atendidos. Se você acredita que as crianças merecem segurança financeira, considere assinar. É gratuito e nos ajuda a alcançar mais famílias que precisam ouvir isso. Agora, vamos ver o que Emma descobriu. A sala girou ao meu redor. Isso não pode ser real. Ontem conversamos sobre as inscrições da Emma para a faculdade durante o jantar. Ontem ele beijou minha testa e disse boa noite. Ontem eu era uma esposa, não o que quer que eu estivesse me tornando neste momento. Tem mais alguém? A pergunta saiu da minha boca antes que eu pudesse impedi-la. Mark fez uma pausa. Uma camisa social estava na metade da mala. Por apenas um segundo, pensei ter visto algo piscar em seu rosto. Então ele desapareceu. Isto não é sobre mais ninguém. Isto é sobre a minha necessidade de respirar novamente. Mas eu sabia que ele não me olhava direito, que seu telefone ficava virado para baixo há meses, que as reuniões aconteciam cada vez mais tarde. Eu vinha reprimindo essas suspeitas por tanto tempo que elas se tornaram ruído de fundo, mas agora elas gritavam comigo. Para onde você irá? Minha voz soou baixa e patética. Eu vou descobrir. Ele fechou o zíper da mala com determinação. Preciso que você transfira minha metade das economias para minha conta pessoal. Foi aí que o verdadeiro pânico começou. Dinheiro, o fundo para a faculdade de Emma, nossas contas conjuntas, tudo o que construímos juntos. Corri escada abaixo, meus pés descalços batendo contra o piso de madeira. Emma levantou os olhos do cereal, com a preocupação estampada em seu rosto de menina de 12 anos. Mãe, o que houve? Nada, querida. Papai vai viajar. A mentira tinha um gosto amargo. Peguei meu laptop e entrei em nossa conta bancária com dedos trêmulos. A página carregou e eu olhei para a tela, incrédulo. Nossa conta corrente mostrou os 247,83. Nossa conta poupança deu zero. O fundo para a faculdade de Emma, o que alimentamos por 12 anos, o que deveria ter US$ 75.000, estava zerado. Não. A palavra saiu como um sussurro. Não, não, não. Atualizei a página. Os números não mudaram. Verifiquei o histórico de transações. 3 dias atrás, enquanto eu estava na reunião do meu clube do livro, Mark transferiu tudo. Tudo. Não apenas a metade dele, não apenas o dinheiro que dividimos, mas o futuro de Emma também. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia digitar. Liguei para o banco, rezando para que fosse algum tipo de engano. O representante de atendimento ao cliente confirmou o que eu já sabia, mas não pôde aceitar. Mark tinha acesso total a todas as contas. As transferências eram legítimas. Mãe, a voz de Emma parecia vir de muito longe. Você está me assustando.
Olhei para minha filha. Realmente olhou para ela. Ela ainda estava com o uniforme escolar, o cabelo escuro preso em um rabo de cavalo e a mochila pronta perto da porta. Ela não tinha ideia de que seu pai tinha acabado de roubar seu futuro e foi embora. O som de passos na escada fez com que nós dois nos virássemos. Mark apareceu, arrastando sua mala atrás dele. Ele passou por nós como se fôssemos móveis indo direto para a porta da frente. É isso. Encontrei minha voz, e ela era mais forte do que eu esperava. 22 anos, e você está simplesmente indo embora. Ele parou com a mão na maçaneta. Deixei uma mensagem de voz explicando tudo. Não quero uma mensagem de voz. Quero que você olhe para sua filha e explique por que você a está abandonando. Emma se levantou lentamente da mesa do café da manhã. Ela não chorou, não correu até ele, não implorou para que ele ficasse. Ela apenas o observou com aqueles olhos inteligentes que eram tão parecidos com os dele. Mark olhou para Emma por talvez 3 segundos. Você vai entender quando for mais velha, ele disse a ela. Então ele olhou para mim. Não torne isso mais difícil do que precisa ser. A porta se fechou atrás dele com um clique silencioso que de alguma forma soou mais alto do que se ele a tivesse batido. Emma e eu ficamos no silêncio repentino da nossa cozinha. A cafeteira borbulhou, a geladeira zumbia. Lá fora, o motor de um carro ligou e ele partiu. Ele vai voltar? Emma perguntou. Eu queria mentir para protegê-la, dizer que papai só precisava de um tempo. Mas olhando para o rosto dela, percebi que ela já sabia a resposta. Acho que não, querida. Ela assentiu, processando essa informação da mesma forma que processava tudo o mais em sua vida, com consideração cuidadosa. Ele pegou nosso dinheiro? A pergunta me pegou desprevenido. Como ela poderia saber que deveria perguntar algo sobre isso? Eu disse cuidadosamente. Meu fundo para a faculdade também. Eu não conseguia falar. Eu apenas assenti. Emma pegou sua tigela de cereal e levou-a até a pia. Ela enxaguou, secou e guardou no armário. Então ela se virou para mim com uma expressão que eu nunca tinha visto antes em seu rosto jovem. Mãe, não se preocupe. Eu cuidei disso. As palavras foram tão inesperadas, ditas com tanta calma que quase ri. Lidou com o quê? Ela tinha 12 anos. O que ela poderia ter feito? Mas algo em seu tom me fez parar. Não havia nenhuma bravata infantil, nenhum conforto vazio, apenas uma confiança silenciosa, como se ela soubesse de algo que eu não sabia. O que você quer dizer, querida? Emma pegou sua mochila e foi em direção à porta. Vou perder o ônibus se não for embora agora. Conversaremos depois da escola, ok? E então ela se foi, deixando-me sozinho em uma casa que de repente pareceu enorme e vazia, com perguntas que eu não conseguia responder e um futuro que eu não conseguia ver. A casa parecia diferente naquela primeira semana sem Mark. Não apenas vazio, mas de alguma forma vigilante. Eu me peguei chorando em momentos aleatórios, dobrando suas roupas abandonadas, vendo sua caneca de café ainda na máquina de lavar louça, ouvindo o despertador de Emma através das paredes todas as manhãs. Mas Emma, ela se moveu pelo nosso mundo destruído como se nada tivesse mudado. Todas as manhãs, às 7h15, ela aparecia na cozinha completamente vestida, com a mochila organizada e o almoço pronto. Ela beijava minha bochecha e dizia: Tenha um bom dia, mãe. No mesmo tom alegre que ela usava quando ainda éramos uma família completa. Foi perturbador. Você está bem, querida? Perguntei a ela uma manhã, segurando seu pulso gentilmente enquanto ela se dirigia para a porta. Ela olhou para mim com aqueles olhos escuros e sérios. Estou bem, mãe. Você é? Eu não estava bem. Eu estava desmoronando aos poucos, mas não podia dizer isso a ela. Só estou verificando você. Eu sei. Ele apertou minha mão. Mas estou realmente bem. Naquela noite, decidi ligar para minha irmã Janet para pedir conselhos. Enquanto eu discava, pude ouvir Emma lá em cima,
no quarto dela. O som ecoou pelo assoalho, como se ela estivesse digitando freneticamente. Imagino que ela estivesse conversando com amigos sobre a situação, talvez processando seus sentimentos online, como as crianças fazem hoje em dia. Sarah, como você está? A voz de Janet estava carregada de preocupação. Não sei, admiti, afundando no sofá. Emma está sendo tão forte, mas estou preocupado que ela esteja reprimindo tudo. Ela não chorou nenhuma vez. Algumas crianças processam de forma diferente. Lembra quando o pai foi embora? Você chorou por semanas, mas eu fiquei bravo e quebrei o vaso favorito da mamãe. O barulho no andar de cima parou de repente e depois voltou com ainda mais intensidade. Que som é esse? Janet perguntou. Emma está no computador. Provavelmente lição de casa ou jogos. Mas enquanto eu dizia isso, algo me incomodava. O ritmo era muito consistente e muito proposital para jogos. Depois que desliguei o telefone com Janet, preparei o jantar favorito de Emma: sopa de queijo grelhado e tomate. Bati na porta dela por volta das 6h30. Entre! Ela chamou. Empurrei a porta carregando sua bandeja de jantar. Emma estava sentada à sua mesa, com a tela do laptop virada para longe de mim. Ela fechou rapidamente quando entrei. Trouxe comida para você, querida. Obrigada, mãe. Ela pegou a bandeja sem fazer contato visual. Você pode colocá-lo na minha mesa de cabeceira. Quando coloquei a bandeja no chão, olhei para a mesa dela. Papéis espalhados, sua agenda escolar, alguns livros didáticos. Nada em comum, mas havia algo deliberado na maneira como ela posicionou tudo, como se tivesse organizado tudo especificamente para minha visita. No que você estava trabalhando? Perguntei casualmente. Relatório histórico sobre a Revolução Industrial. Ela abriu o laptop novamente, mas eu dei uma olhada na tela antes que ela minimizasse o que estava vendo. Parecia um programa de e-mail, não um documento escolar. Precisa de ajuda? Estou bem. Obrigado pelo jantar. Fui demitido. Educadamente, mas com firmeza. Beijei o topo da cabeça dela e fui embora, mas a sensação de desconforto persistiu. Nos dias seguintes, o padrão continuou. Emma manteve sua rotina perfeita enquanto eu mergulhei cada vez mais na confusão e na tristeza. Eu acordava às 3h da manhã com ataques de pânico, verificando nossas contas bancárias obsessivamente, ligando para o número de Mark só para ouvir sua caixa postal. Enquanto isso, Emma aparecia todas as manhãs parecendo descansada e composta. A digitação continuou todas as noites. Às vezes, isso continuava até quase meia-noite. Na sexta-feira à noite, eu estava guardando as roupas limpas da Emma quando vi uma única folha de papel em sua mesa, parcialmente escondida sob seu livro de ciências. Eu não deveria ter olhado, mas algo na formatação chamou-me a atenção. Era um tópico de e-mail impresso. Os nomes no topo fizeram meu sangue congelar. De Mark e Rebecca. Minhas mãos tremiam quando puxei o papel. As mensagens eram datadas de 3 semanas atrás, antes de Mark partir. Eles estavam discutindo horários de reuniões, reservas de hotel e algo sobre como lidar com Sarah quando chegasse a hora. Sentei-me pesadamente na cama de Emma, olhando fixamente para as evidências em minhas mãos. Minha filha de 12 anos, de alguma forma, acessou os e-mails particulares do pai. Como isso foi possível? Mãe! A voz de Emma na porta me fez pular. Ela ficou ali segurando seu prato vazio, olhando para mim com aqueles olhos calmos e avaliadores. Sem pânico, sem constrangimento por ser pego, apenas observação silenciosa. Emma, de onde veio isso? Ela colocou o prato no chão e fechou a porta do quarto atrás de si. Papai não é muito bom com senhas. Como você fez? Comecei e depois parei. Há quanto tempo você conhece Rebecca? 6 semanas, sobre o dinheiro. Descobri isso um dia antes dele partir. 6 semanas. Embora eu não soubesse que meu filho estava vivendo com esse conhecimento, fiquei doente. Por que você não me contou? Emma sentou-se ao meu lado na cama.
de repente parecendo mais com a menina de 12 anos que ela realmente era. Eu queria ter certeza e queria descobrir o que fazer a respeito. Querida, isso não é sua responsabilidade. É sim. Sua voz era firme. Ele roubou meu dinheiro para a faculdade. Ele mentiu para nós dois. Alguém tinha que fazer alguma coisa. Olhei ao redor do quarto dela com novos olhos. Tudo parecia diferente agora. Sua mesa organizada, sua rotina cuidadosa, sua calma anormal. O que mais você sabe? Emma se levantou e tirou um caderno espiral de debaixo do colchão. Ela me entregou sem hesitar. As páginas estavam cheias de notas manuscritas, capturas de tela impressas, diagramas que eu não conseguia entender e listas de números que poderiam ser números de telefone ou informações de conta. Emma, o que é toda essa pesquisa? Ela sentou-se novamente ao meu lado. Papai acha que é inteligente, mas é descuidado. Ele usa a mesma senha para tudo. Ele não limpa o histórico do navegador. Ele nem sai da conta quando termina. Folheei página após página de documentação meticulosa, registros financeiros, capturas de tela de mensagens de texto e o que pareciam itinerários de viagem. Minha filha estava vigiando o próprio pai. Isso é porque eu estava lutando por palavras. Isso é incrível e assustador. Aprendi a maior parte disso em tutoriais do YouTube. A segurança de computadores é realmente interessante quando você entende o básico. Emma, esse tipo de coisa, invadir a conta de alguém, não é legal. Ela olhou para mim com uma expressão madura demais para sua idade. Nem roubar os US$ 75.000 do fundo para a faculdade da sua filha. A maneira direta como ela disse isso me deu arrepios. Esta não era mais minha garotinha. Era alguém que eu nunca tinha conhecido antes. Alguém calculista, focado e completamente destemido. O que você planeja fazer com todas essas informações? Emma pegou o caderno de volta e fechou-o cuidadosamente. Ainda estou trabalhando nessa parte. Mas não se preocupe, mãe. Eu cuidei disso. Lá estava aquela frase novamente. As mesmas palavras que ela disse naquela manhã, quando seu pai saiu de nossas vidas. Mas agora, elas carregavam um peso que me fez perceber que eu talvez nem conhecesse minha própria filha. Mostre-me tudo, eu disse, com a voz quase insegura. Emma hesitou pela primeira vez desde que esse pesadelo começou. Mãe, algumas coisas são bem ruins. Mostre-me. Ela abriu o laptop e abriu uma pasta chamada Projeto de Feira de Ciências. Dentro, havia dezenas de subpastas com nomes como registros financeiros, registros de comunicação e evidências de roubo de identidade. Meu estômago se apertou. Começou com o segundo celular do meu pai, disse Emma, clicando em uma pasta. Ele achou que o tinha escondido no armário, mas eu o vi verificando uma noite, quando achou que eu estava dormindo. A tela se encheu de fotos que Emma havia tirado pela porta do quarto de Mark. Borradas, mas nítidas o suficiente para mostrá-lo enviando mensagens de texto em um dispositivo que eu nunca tinha visto antes. Esperei até que ele o deixasse carregando no escritório um dia. Eu só tinha uns 10 minutos, mas consegui ler as mensagens dele. Os dedos de Emma se moviam pelo teclado com falta de prática. Foi assim que encontrei Rebecca. Uma nova janela se abriu, cheia de capturas de tela de conversas por texto. As palavras do meu marido para outra mulher falando sobre mim como se eu fosse um obstáculo a ser removido. Planejando o futuro juntos, discutindo como lidar com a situação da Sarah, sem perder muito dinheiro em um divórcio. Eu senti que ia vomitar, mas isso me deixa pior. Mãe. Emma clicou em outra pasta. Rebecca Sterling trabalha no escritório de contabilidade do papai. Ela cuida dos investimentos dos clientes e contas fiduciárias. Você descobriu onde ela trabalha. Eu descobri tudo sobre ela. Endereço, família, histórico profissional, pontuação de crédito, até a senha da Netflix. A voz de Emma era prática, como se ela estivesse discutindo uma tarefa escolar. Ela rouba dinheiro dos clientes há 2 anos. As evidências eram esmagadoras.
registros de transferência bancária mostrando dinheiro sendo transferido de contas de clientes para contas pessoais, faturas falsas de serviços nunca prestados, extratos de investimentos que não correspondiam aos saldos reais das contas. Emma, de alguma forma, acessou o computador de trabalho de Rebecca e documentou tudo. Emma, é assim. Como você conseguiu entrar nos sistemas deles? Rebecca usa a mesma senha para tudo. Sterling, 2011. Esse é o sobrenome dela e o ano em que ela se formou na faculdade. Encontrei essa informação no perfil dela no LinkedIn. Emma deu de ombros como se fosse óbvio. As pessoas são realmente previsíveis com senhas. Olhei para minha filha, esse estranho sentado ao meu lado. Mas como você aprendeu a fazer tudo isso? Principalmente no YouTube e em alguns fóruns de programação de computadores. Há muita informação por aí, se você souber como procurá-la. Ela clicou em mais uma pasta e meu mundo virou de cabeça para baixo novamente. Extratos bancários com meu nome, mas contas que eu nunca tinha aberto. Pedidos de crédito preenchidos com o número de previdência social da Emma. Documentos de empréstimo assinados com assinaturas falsas. Mãe, o pai não pegou só o nosso dinheiro. Ele tem usado nossas identidades para conseguir empréstimos. Os 75 mil do meu fundo para a faculdade. Era só a entrada de um empréstimo de US$ 200 mil que ele fez em meu nome. O quê? A palavra saiu como um sussurro. Ele e a Rebecca estão comprando uma casa juntos na Flórida. Eles usaram meu histórico de crédito e suas informações de emprego para garantir a hipoteca. O maxilar da Emma se apertou. Eles iam desaparecer e nos deixar com a dívida. A sala girava ao meu redor. Roubo de identidade. Fraude. Meu marido não tinha simplesmente nos abandonado. Ele tinha destruído sistematicamente nosso futuro financeiro para construir uma nova vida com a amante. Mas aqui está a questão, continuou Emma. E eu ouvi algo novo nela voz, algo frio e satisfeito. Eu os peguei antes que pudessem concluir a compra. Ela abriu outra pasta com o rótulo Contramedidas. Dentro, havia dezenas de documentos com aparência oficial, relatórios de fraude arquivados em agências de crédito, reclamações enviadas a autoridades bancárias, denúncias anônimas enviadas ao empregador de Rebecca. Estou trabalhando nisso há 3 semanas, explicou Emma. Primeiro documentei tudo e depois comecei a desmontar os planos deles, peça por peça. Como assim? Bem, Rebecca foi suspensa do trabalho ontem. O chefe dela recebeu um e-mail anônimo com todas as evidências de seu desfalque. Os clientes dela estão sacando as contas deles. O Conselho Estadual está iniciando uma investigação. Fiquei boquiaberta. Você fez isso? Ela roubou dinheiro de idosos que estavam economizando para a aposentadoria. Mãe, ela mereceu. A voz de Emma era firme e justa. E isso é só o começo. Ela me mostrou mais arquivos. As agências de crédito congelaram as contas fraudulentas abertas em nossos nomes. O pedido de financiamento para a casa na Flórida foi sinalizado e negado. O proprietário de Rebecca recebeu uma denúncia sobre atividades ilegais em seu apartamento e iniciou um processo de despejo. Mas a melhor parte, Emma, disse, clicando em uma pasta final, é o que enviei para o pai dela. O pai dela, Dr. Robert Sterling. Ele é um cirurgião proeminente que está muito preocupado com a reputação da família. Ele recebeu uma carta muito detalhada sobre as atividades criminosas da filha, juntamente com cópias de todas as evidências. Fiquei tonta. Emma, o que você fez? Eu nos protegi. Ela fechou o laptop e olhou diretamente para mim. Papai pensou que poderia nos roubar e sair impunes. Ele pensou que seríamos muito quebrados e estúpidos para revidar. Ele estava errado. Mas, querida, esse tipo de coisa, ir atrás de pessoas assim, é perigoso. Mais perigoso do que deixá-los destruir nossas vidas. Emma se levantou e foi até a janela, olhando para o céu que escurecia. Mãe, eles não levaram apenas o nosso dinheiro. Eles levaram o meu futuro. Eles levaram a sua segurança.
Eles levaram tudo pelo que trabalhamos e deram para si mesmos. Observei minha filha de 12 anos, sua pequena silhueta contra a janela, e percebi que ela estava certa. Enquanto eu chorava e ligava para o correio de voz de Mark, implorando para ele vir. Em casa, Emma estava lutando por nós. O que acontece agora? Perguntei. Emma se virou para mim e, na penumbra do quarto, parecia mais velha do que realmente era. Agora é esperar. O mundo de Rebeca está desmoronando e ela nem sabe por quê. Quando o pai perceber o que está acontecendo, ele entrará em pânico. E quando as pessoas entram em pânico, elas cometem erros. Como você consegue ficar tão calma com tudo isso? Porque não sou eu quem precisa mais ter medo. Ela disse simplesmente. Elas precisam. Naquela noite, fiquei acordada pensando na criança dormindo no corredor. Ela nos salvou. Mas a que custo? Que tipo de pessoa minha filha havia se tornado no processo? E mais assustador ainda, do que mais ela era capaz. Por volta da meia-noite, ouvi novamente o clique suave das teclas do computador, firme e determinado. Emma ainda estava trabalhando, ainda planejando, ainda nos protegendo de maneiras que eu não conseguia entender completamente. Eu deveria ter me sentido grata. Em vez disso, senti medo. O telefone tocou exatamente às 14h15 de uma tarde de terça-feira. Eu estava na cozinha lavando a louça do almoço quando o nome de Mark apareceu na tela. Minhas mãos ainda estavam ensaboadas quando procurei o telefone, com o coração disparado por motivos que não conseguia explicar. Olá? Minha voz saiu mais baixa do que eu pretendia. A voz de Sarah Mark estava diferente, tensa, quase desesperada. Precisamos conversar. Algo muito estranho está acontecendo. Sequei as mãos em um pano de prato, olhando para a sala de estar onde Emma supostamente estava fazendo a lição de casa. Que tipo de estranho? Meu banco ligou hoje de manhã. Todas as minhas contas foram sinalizadas por atividade suspeita. Congelaram tudo aguardando algum tipo de revisão federal. Suas palavras saíram apressadas, em pânico, e Rebecca Sarah. Rebecca perdeu o emprego ontem. A segurança a escoltou para fora do prédio. Emma apareceu na porta da cozinha, ainda usando o uniforme escolar. Ela caminhou calmamente até o balcão e se serviu de um copo d'água, mas notei que ela estava ouvindo atentamente. Não entendo o que isso tem a ver comigo, disse a Mark. É muita coincidência. Primeiro, Rebecca é demitida por uma falsa alegação de peculato. Agora minhas finanças estão sob investigação. Alguém está nos atacando, Sarah. Alguém com sérias habilidades técnicas. Emma pousou o copo e foi até a mesa da cozinha, abrindo seu laptop com facilidade. Ela digitou algo rapidamente e eu vi a tela dela se iluminar com o que pareciam ser várias janelas e fluxos de dados. Quem faria algo assim? Perguntei, embora meu estômago já estivesse revirando de suspeita. É isso que estou tentando descobrir. Rebecca acha que pode ser alguém do escritório dela. Talvez um colega de trabalho. Ela rejeitou ou Mark parou de falar de repente. Que som foi esse? Olhei para Emma. Ela clicou em algo em seu laptop e um toque suave ecoou pela conexão telefônica. Que som? Perguntei. Ouvi um bip como se alguém tivesse acessado meu e-mail. A voz de Mark mudou para puro alarme. Sarah, tem alguém no meu computador agora. Posso ver meus e-mails abrindo e fechando em tempo real. Alguém está lendo minhas mensagens enquanto conversamos. Os dedos de Emma se moviam pelo teclado com a precisão fluida de um pianista de concerto. A tela dela mostrou o que pareciam ser interfaces de e-mail, documentos financeiros e dados de streaming. Ela estava dentro do sistema dele, observando tudo o que ele fazia, lendo tudo o que ele acessava. Mark, talvez você devesse desligar e ligar para o seu banco. Não, espere. Preciso te perguntar uma coisa diretamente. Sua voz ficou desconfiada. Sarah, você contratou alguém? Um investigador particular ou especialista em computadores?
Porque se você fez isso, você precisa cancelá-los agora mesmo. O que eles estão fazendo é ilegal. Emma levantou os olhos do laptop e encontrou meus olhos. Ela balançou levemente a cabeça e depois voltou para a tela. Eu não contratei ninguém, eu disse com sinceridade. Então quem? A voz de Mark foi cortada, substituída por sons frenéticos de digitação do seu lado. Alguém acabou de enviar um e-mail da minha conta para meu chefe. Sarah, eles estão se passando por mim agora. O que dizia o e-mail? Não posso. Não sei. Tudo está acontecendo muito rápido. Sua respiração se tornou audível através do telefone. Eles estão nas minhas contas de mídia social agora. Eles estão postando coisas, documentos financeiros, mensagens privadas entre mim e Rebecca. Emma minimizou uma janela e abriu outra. Dei uma olhada no que pareciam ser perfis de redes sociais e uploads de documentos antes que ela afastasse a tela de mim. Mark, você precisa entrar em contato com a polícia se alguém estiver hackeando suas contas. Você acha que eu não tentei? A polícia disse que se a informação publicada for verdadeira, então não é assédio, é denúncia. Mas como alguém teria acesso a documentos financeiros verdadeiros se não fosse assim? Ele parou. A menos que estivessem dentro das minhas contas reais. A compreensão o atingiu. Alguém não estava postando informações falsas sobre ele. Alguém estava postando evidências reais de seus crimes. Sarah, preciso que você entenda uma coisa. O dinheiro que peguei, eu estava planejando devolver. Rebecca e eu íamos fazer isso funcionar, e então eu iria substituir tudo discretamente. Ninguém deveria se machucar, mas você o fez temporariamente. Como empréstimo, Rebecca tinha essa oportunidade de investimento que com certeza dobraria nosso dinheiro em 6 meses. Sua voz ficava mais desesperada a cada palavra. Íamos surpreender você e Emma com ainda mais dinheiro do que tínhamos originalmente. Emma levantou os olhos do laptop novamente e vi algo em sua expressão que eu nunca tinha visto antes. Não raiva, nem mágoa, mas cálculo frio. Ela estava ouvindo seu pai contar mentiras sobre roubar da própria família e estava tomando notas. Mark, não é assim que os empréstimos funcionam. Você não pode pegar o dinheiro de outra pessoa sem a permissão dela e chamar isso de empréstimo. Você não entende a pressão que eu estava sofrendo. O pai de Rebecca estava ameaçando cortá-la financeiramente se ela não provasse que conseguia se sustentar. Ela precisava daquele dinheiro para comprar a casa e mostrar a ele que ela levava a sério a construção de um futuro. Então, você roubou o dinheiro da faculdade da nossa filha para impressionar o pai da sua namorada. Não foi roubo. A voz de Mark falhou. Foi um investimento no futuro de todos nós. A família de Rebecca tem conexões. Depois que seu pai aceitou suas escolhas, ele iria me ajudar a abrir minha própria empresa. Teríamos ficado ricos. Sarah, rica o suficiente para pagar a faculdade de Emma 10 vezes mais. Emma fechou seu laptop com um estalo silencioso e se levantou. Ela caminhou até onde eu estava e gentilmente pegou o telefone da minha mão. Olá, pai. Sua voz estava perfeitamente calma. Emma, querida. Graças a Deus. Emma, alguém está fazendo coisas terríveis comigo e com Rebecca. Eles estão nos fazendo parecer criminosos. Você tem que dizer à sua mãe que eu nunca roubaria de você. Nunca. Mas você roubou de mim. O tom de Emma permaneceu coloquial, como se ela estivesse falando sobre o clima. Você pegou os US$ 75.000 da minha conta da faculdade e usou como garantia para um pedido de hipoteca na Flórida. O silêncio do lado de Mark durou quase 10 segundos. Emma, quem te disse isso? Ninguém me contou. Eu descobri sozinho, junto com cópias dos documentos de empréstimo falsificados, onde você usou meu número de previdência social para garantir crédito adicional. Isso é impossível. Você tem 12 anos. Você não poderia entender. Entendo que você cometeu roubo de identidade.
Entendo que Rebeca desviou o dinheiro de seus clientes. Entendo que vocês dois planejam desaparecer na Flórida e deixar minha mãe e eu responsáveis pela dívida que vocês criaram. Emma, me escute com muita atenção. Às vezes, os adultos tomam decisões financeiras complicadas que as crianças não conseguem compreender completamente. O que parece errado para você pode realmente ser. Tenho cópias de tudo, pai. Todos os e-mails entre você e Rebeca. Todo documento falsificado. Toda transação ilegal. Estou observando você há semanas. A respiração de Mark ficou difícil. Você estava me observando. Emma, o que isso significa? Isso significa que eu sei sobre o segundo telefone que você pensou que escondia tão bem. Eu sei sobre as contas de investimento falsas que Rebeca criou para esconder o dinheiro que ela roubou. Eu sei sobre a casa que você tentou comprar usando minha identidade. A voz de Emma nunca vacilou. E eu sei que quando o dinheiro acabou e Rebeca foi demitida, ela parou de retornar suas ligações. Como você pode saber que Rebeca não retornou minhas ligações? Porque estou monitorando todas as suas comunicações. Tenho observado vocês dois se destruindo pedaço por pedaço. Emma sentou-se à mesa da cozinha, ainda segurando o telefone com total compostura. Rebecca bloqueou seu número ontem depois que seu pai cortou seu apoio financeiro. Ela já começou a namorar outra pessoa. O som que saiu do telefone estava entre um soluço e um grito. Emma, por favor. Sei que cometi erros, mas ainda sou seu pai. Eu te amo. Eu amo sua mãe. Nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Você a escolheu em vez de nós, pai. Você escolheu dinheiro em vez de sua família. Você escolheu roubar meu futuro para pagar por sua nova vida. A voz de Emma permaneceu firme e objetiva. Ações têm consequências. Você me ensinou isso quando saiu de casa com sua mala. Eu sou. Eu estou te implorando. Seja lá o que você tenha feito, seja lá o que você saiba, por favor, pare. Não me resta mais nada. Estou morando no meu carro porque não consigo passar na verificação de crédito para alugar um apartamento. Não consigo um emprego porque todas as verificações de antecedentes mostram sinais de fraude financeira. Por favor. Emma olhou para mim enquanto dizia suas últimas palavras ao pai. Você me ensinou algo importante, pai. Você me ensinou que as pessoas que deveriam protegê-lo às vezes não o fazem. Então, você tem que se proteger. E com isso, ela desligou o telefone. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Emma colocou o telefone no balcão e olhou para mim com aqueles olhos calmos e sérios. Ele não retornará a ligação, ela disse com naturalidade. Como você sabe? Porque agora ele sabe que estou observando. E ele sabe que cada movimento que ele fizer eu verei chegando. Ela pegou seu laptop e foi em direção ao seu quarto. Tenho lição de casa para terminar. Fiquei sozinha na minha cozinha, finalmente entendendo que minha filha de 12 anos tinha acabado de destruir sistematicamente a vida inteira de um homem adulto e que ele merecia cada segundo disso. Fiquei na cozinha muito tempo depois de Emma ter desaparecido em seu quarto, olhando fixamente para o telefone em minhas mãos. Minha filha tinha acabado de destruir o pai com a mesma precisão calma que a maioria das crianças usava para fazer as tarefas de casa. O silêncio era pesado, quase sufocante. Uma parte de mim queria se sentir culpada. Uma parte de mim queria entrar no quarto de Emma e exigir que ela desfizesse qualquer guerra digital que ela tivesse desencadeado. Mas uma parte maior de mim, uma parte que eu não tinha certeza se reconhecia, sentia um orgulho feroz. Meu filho de 12 anos nos protegeu quando eu não pude me proteger. Na manhã seguinte, Emma apareceu no café da manhã, parecendo exatamente como qualquer outra aluna do ensino fundamental se preparando para o dia. Ela comeu seu cereal, verificou sua mochila e me deu um beijo de despedida na bochecha, como se não tivesse passado a noite anterior destruindo sistematicamente 2 vidas adultas. Emma, espere. Segurei seu braço gentilmente enquanto ela se dirigia para a porta. Você está bem? Ela inclinou a cabeça
considerando a questão com aquela expressão séria que eu conhecia tão bem. Estou bem, mãe. Por que não estaria? Por causa do que aconteceu ontem com seu pai. O que tem isso? Sua completa falta de resposta emocional me deixou nervoso. Querida, você acabou de ter uma conversa muito intensa com o papai. É normal sentir-se chateado ou confuso. Ou não estou chateado. Emma ajustou as alças da mochila. Estou aliviado agora. Ele sabe que eu sei o que ele fez e sabe que há consequências por roubar da família dele. Mas você não sente falta dele? Mesmo um pouco. Emma parou na porta da frente, com a mão na maçaneta. Senti falta do pai que eu pensava que ele era. Mas essa pessoa nunca foi real, não é? Ele era apenas um personagem que meu pai interpretava quando era conveniente. A maneira objetiva como ela analisava seus próprios sentimentos me aterrorizava. Onde estava a raiva, a mágoa, a esperança desesperada de que talvez o papai se desculpasse e voltasse para casa? Emma, acho que seria bom você conversar com alguém, um conselheiro, que possa ajudá-la a lidar com essas grandes emoções. Não estou tendo grandes emoções, mãe. Estou tendo emoções apropriadas. Ela abriu a porta. Mas se isso faz você se sentir melhor, não me importo de conversar com alguém. Depois que Emma saiu para a escola, liguei para o consultório do nosso pediatra. O Dr. Martinez recomendou uma psicóloga infantil chamada doutora Patricia Reeves, especializada em traumas familiares e crianças superdotadas. Crianças superdotadas geralmente processam situações difíceis de forma diferente de seus colegas. O Dr. Martinez explicou. Eles podem intelectualizar as emoções em vez de senti-las de maneiras tradicionais. O Dr. Reeves pôde ver Emma na semana seguinte, mas enquanto isso, eu me vi estudando minha filha como se ela fosse um quebra-cabeça que eu precisava resolver. Ela manteve sua rotina normal: escola, lição de casa, ajudando com o jantar, mas houve mudanças sutis que eu não tinha notado antes. Ela assumiu completamente o controle das finanças da nossa casa, criando planilhas detalhadas que monitoravam nossa renda reduzida e projetavam nossas despesas para o ano seguinte. Ela pesquisou serviços de assistência jurídica e compilou uma pasta de informações sobre processos de divórcio e recuperação de ativos. Mãe, você precisa pedir o divórcio imediatamente, ela me disse uma noite enquanto eu pagava as contas na mesa da cozinha. Cada dia que você espera dá ao seu pai mais tempo para esconder bens ou criar dívidas adicionais em seu nome. Emma, essas são preocupações de adultos. Você não precisa se preocupar com ninguém. Tem que se preocupar com eles. Ela sentou-se na minha frente. Você está deprimido, o que é compreensível, mas não é produtivo agora. Não estou deprimido, então posso pensar claramente sobre o que precisa acontecer em seguida. Sua avaliação clínica do meu estado mental me incomodou, porque era completamente precisa. Eu estava me afundando, esperando que, de alguma forma, esse pesadelo se resolvesse. Emma foi a única que tomou medidas concretas para garantir nosso futuro. O consultório do Dr. Reeves foi decorado em tons suaves de azul e verde, com obras de arte infantis cobrindo uma parede. Eu esperava que Emma estivesse nervosa com sua primeira sessão de terapia, mas ela entrou como se estivesse participando de uma reunião de negócios. Emma, eu sou o Dr. Reeves. Sua mãe achou que seria útil conversarmos sobre algumas mudanças que estão acontecendo na sua família. Isso é bom. Entendo que isso provavelmente seja obrigatório depois do que fiz com meu pai. O Dr. Reeves piscou, claramente não esperando tamanha franqueza de uma criança de 12 anos. Você pode me contar sobre isso? Pelos próximos 45 minutos, Emma explicou calmamente toda a situação. Ela descreveu a descoberta do caso de Mark, a documentação de seus crimes financeiros e a destruição sistemática da vida dele e de Rebecca. Ela falou sem demonstrar emoção, apresentando fatos como se estivesse fazendo uma apresentação escolar. Como isso fez você se sentir? Dr. Reeves perguntou. Satisfeita, respondeu Emma imediatamente. Ele roubou de mim, então me certifiquei de que houvesse consequências.
Parecia justiça. Você já se sentiu triste com a partida do seu pai? Eu me sinto triste por ele ter escolhido se tornar o tipo de pessoa que rouba o próprio filho. Mas não me sinto triste por ele ter que enfrentar as consequências dessa escolha. Quando a sessão terminou, o Dr. Reeves pediu para falar comigo em particular, enquanto Emma esperava no saguão. Senhora Patterson, sua filha é extraordinária, começou o Dr. Reeves cuidadosamente. Suas habilidades cognitivas são excepcionais e sua resiliência emocional é extraordinária. Mas será que isso é saudável? Uma criança deveria ser capaz de fazer o que ela fez sem se sentir culpada ou traumatizada? As respostas ao trauma variam muito, especialmente em crianças muito inteligentes. Emma já sofreu traição e abandono significativos, mas os processou de uma forma notavelmente funcional. O Dr. Reeves se inclinou para a frente. Algumas crianças se desintegram quando confrontadas com esse nível de disfunção familiar. Outras, particularmente aquelas com fortes habilidades analíticas, respondem assumindo o controle do ambiente. Então, ela está bem. Ela está mais do que bem. Ela se adaptou. A questão é: se você se sente confortável com quem ela está se tornando. Naquela noite, encontrei Emma em seu quarto trabalhando em seu laptop novamente. Mas quando olhei por cima do ombro dela, não era um software de vigilância ou ferramentas de hacking em sua tela. Era um documento do Word intitulado Segurança Digital para Famílias, Sinais de Alerta e Estratégias de Proteção. O que é isso, querida? Estou escrevendo um guia para outras crianças cujos pais podem estar roubando delas e para adultos que não sabem como identificar fraudes financeiras. Ela rolou a página para baixo para me mostrar seções detalhadas sobre segurança de senhas, reconhecimento de documentos falsificados e proteção de informações pessoais. O documento era sofisticado, escrito de forma clara e incrivelmente completo. Minha filha de 13 anos estava transformando sua experiência traumática em conteúdo educacional que poderia ajudar outras famílias. Emma, isso é incrível. Onde você aprendeu a escrever assim? Tenho pesquisado sobre fraudes financeiras familiares há semanas. Você ficaria surpresa com o quão comum isso é. Ela salvou o documento. A senhora Henderson, da escola, me pediu para apresentar isso à Associação de Pais e Mestres no mês que vem. Aparentemente, 3 outras famílias em nosso distrito descobriram problemas semelhantes com dinheiro desaparecido e roubo de identidade. Olhei para a tela, lendo seus conselhos claros e práticos. Ela não estava apenas sobrevivendo ao que Mark tinha feito conosco. Ela estava transformando isso em algo que pudesse proteger os outros. Como você se sente apresentando isso a adultos? Nervosa, mas animada. A maioria das pessoas não entende como é fácil se proteger se você souber o que procurar. Ela fechou o laptop e me olhou séria. Mãe, posso te perguntar uma coisa? Claro. Você tem vergonha do que eu fiz ao papai? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Envergonhada? Amy, você nos salvou. Você protegeu nossa família quando eu não pude. Mas você tem me olhado de forma diferente ultimamente, como se estivesse preocupada comigo. Sentei-me na cama dela, escolhendo minhas palavras com cuidado. Não estou preocupada com o que você fez, querida. Estou preocupada com o que isso lhe custou. O que você conquistou foi incrível, mas exigiu que você se tornasse alguém mais duro do que qualquer criança deveria ser. Você acha que eu sou prejudicada? Não. A resposta veio imediatamente e com total certeza. Eu acho. Você é mais forte do que eu jamais imaginei ser possível. Mas também acho que essa força tem um preço e quero ter certeza de que você está bem com quem está se tornando. Emma se encostou em mim e, por um momento, sentiu-se como minha garotinha novamente, em vez da pessoa formidável que havia se tornado. Não me sinto danificada, mãe. Sinto que finalmente entendo como o mundo realmente funciona. E entender algo significa que você pode se proteger disso. E quanto a proteger os outros?
É por isso que estou escrevendo o guia. Se eu puder ajudar outras famílias a evitar o que passamos, talvez algo de bom tenha surgido das escolhas do papai. Naquela noite, enquanto colocava a Emma na cama, ela fez uma última pergunta que partiu meu coração e me encheu de orgulho simultaneamente. Você acha que o papai realmente nos amou? Acho que ele amava a ideia de nós. Mas quando nos amar se tornou inconveniente, ele escolheu a si mesmo. Foi o que eu pensei também. Ela puxou seu elefante de pelúcia para mais perto. Boa noite, mãe. Boa noite, querida. Apaguei a luz dela e fiquei no corredor, processando tudo. Doutora Reeves dissera. Talvez Emma não estivesse quebrada. Talvez ela fosse exatamente o que precisava ser para prosperar em um mundo onde pessoas em quem você confia podem te trair completamente. Talvez eu não estivesse criando uma criança com problemas. Talvez eu estivesse criando uma jovem extraordinária que usaria sua força para proteger os outros da mesma forma que nos protegeu. 6 meses depois, eu estava empilhando livros na seção infantil da biblioteca comunitária de Milberg, quando minha supervisora se aproximou com uma expressão nervosa. Sara, tem uma repórter aqui perguntando sobre sua filha, Linda sussurrou, olhando para a recepção, onde uma mulher de terno engomado esperava com um bloco de notas. Meu coração parou. Que tipo de repórter? Ela diz que está investigando o caso de apropriação indébita de Rebecca Sterling. Aparentemente, alguém a avisou que a denunciante anônima poderia estar conectada à nossa área. Caminhei até a recepção com as pernas bambas. A repórter sorriu profissionalmente e estendeu a mão. Sra. Patterson, sou Jennifer Walsh, do Channel 7 News. Estou fazendo uma matéria complementar sobre o escândalo de fraude financeira de Sterling. Eu entendo sua... O ex-marido estava envolvido. Não posso comentar sobre isso, disse rapidamente. A história ganhou atenção nacional. Rebecca Sterling está enfrentando acusações federais e várias outras vítimas se apresentaram. Alguém foi incrivelmente minucioso ao documentar os crimes. Gostaríamos de agradecer a quem forneceu as provas. Depois que ela saiu, dirigi para casa, para o nosso pequeno apartamento do outro lado da cidade, com as mãos tremendo no volante. Emma estava na mesa da cozinha, fazendo a lição de casa quando entrei. Havia um repórter na biblioteca hoje perguntando sobre o caso Rebecca Sterling. Eu disse cuidadosamente. Emma não tirou os olhos da planilha de matemática. Eles nunca vão me conectar. Usei 7 servidores proxy diferentes e pagamentos em criptomoedas para todas as contas anônimas. Emma, está tudo bem, mãe. Ela está bem. Quanto mais atenção o caso receber, mais outras vítimas se apresentarão. Ela resolveu um problema e passou para o próximo. Tenho monitorado a cobertura da imprensa. Outras 12 famílias contataram as autoridades sobre os esquemas fraudulentos de investimento de Rebecca. A maneira casual como ela discutiu seu impacto nacional nas investigações de crimes financeiros ainda me pegou de surpresa. Minha filha havia acionado um processo federal, investigação, que agora protegia dezenas de famílias, e ela falava sobre isso como um projeto científico bem-sucedido. 3 semanas depois, Emma recebeu um e-mail que mudou tudo. Uma empresa de tecnologia chamada Secure Family havia de alguma forma identificado sua verdadeira identidade e queria lhe oferecer uma vaga em seu programa de desenvolvimento juvenil. Eles estão me oferecendo uma bolsa integral para qualquer faculdade que eu quiser, além de um emprego garantido após a formatura, explicou Emma, mostrando-me a carta oficial em seu laptop. Sari começaria com $120.000 por ano. Olhei para os números na tela. Emma, isso é incrível. Isso pode te preparar para o resto da vida. Eu sei. Ela fechou o laptop sem hesitar. Estou recusando. O quê? Por quê? Porque eles querem ser donos do que eu crio. Querem que eu crie um software de segurança que gere dinheiro com o medo das pessoas, em vez de realmente protegê-las. Ela se levantou e foi até a janela da nossa pequena sala de estar. Além disso, eu já tenho um emprego,
Como assim? Emma tirou um cartão de visita da mochila. Parecia ter sido criado profissionalmente. Consultora de proteção financeira familiar. E. Patterson. Tenho ajudado famílias a proteger suas finanças e se recuperar de fraudes no último mês. Tenho 6 clientes regulares agora e eles me pagam 75 aos por hora por consultas. Peguei o cartão e estudei o design impecável e as informações de contato profissionais. Emma, você tem 13 anos. Como você administra uma empresa de consultoria? A idade não importa quando você trabalha online. Meus clientes acham que sou uma especialista em segurança cibernética adulta, especializada em proteção familiar. Ela abriu uma planilha em seu laptop mostrando sua renda. Já ganhei o suficiente para repor a maior parte do meu fundo para a faculdade. Os números eram impressionantes. Em apenas um mês, minha filha adolescente ganhou mais do que eu ganhei em 3 meses na biblioteca. Que tipo de serviços vocês oferecem? Ajudo famílias a identificar sinais de alerta financeiros, proteger suas contas digitais e recuperar dinheiro roubado. Na semana passada, ajudei uma família em Ohio a recuperar os $30.000 que seu filho havia roubado da conta de aposentadoria da avó. É legal? Tudo o que faço é completamente legal. Ensino as pessoas a se protegerem e as ajudo a registrar os relatórios apropriados junto às autoridades quando crimes são cometidos. Emma minimizou a planilha. Também palestrarei em uma conferência sobre segurança cibernética no mês que vem. Como Drive e Patterson, especialista em proteção familiar, participarei por videoconferência criptografada, então minha idade não será um problema. Naquela noite, me vi lendo sobre o caso Rebecca Sterling online. A história realmente viralizou, compartilhada em várias plataformas de mídia social e coberta por veículos de notícias nacionais. Os comentários variaram de indignação com a fraude a elogios ao herói anônimo que expôs o esquema. Um tópico de comentários chamou minha atenção. Dezenas de pessoas compartilhando suas próprias experiências com problemas financeiros familiares. Traição. Pais roubando dos filhos, cônjuges escondendo bens, parentes explorando idosos. As ações de Emma abriram uma enxurrada de histórias semelhantes. Ninguém suspeitava que a denunciante fosse uma menina de 12 anos. 2 meses depois de nossa nova vida, Emma me fez uma pergunta que me deixou perplexo. Mãe, você acha que o papai se arrepende do que fez? Estávamos lavando a louça juntos depois do jantar e eu quase deixei cair o prato que estava segurando. Foi a primeira vez que ela mencionou Mark em semanas. Não sei, querida. Por que você pergunta? Tenho monitorado as contas dele nas redes sociais. Ele posta sobre recomeçar e fazer escolhas melhores, mas nunca nos menciona. Ela secou um copo com precisão cuidadosa. Eu estava me perguntando se ele percebe o que perdeu. O que você acha? Emma considerou isso por um longo momento. Acho que arrependimento é apenas sentir pena de si mesmo quando você enfrenta as consequências. Não é o mesmo que entender por que o que você fez foi errado. Você quer que ele se arrependa? Não, eu quero que ele entenda, mas não acho que ele seja capaz disso. Nível de autoconsciência. Ela dobrou o pano de prato cuidadosamente e o pendurou no gancho. A conversa estava claramente encerrada para ela, arquivada como tudo o mais relacionado ao seu pai. A primavera chegou com um calor que parecia esperança. O negócio de consultoria de Emma continuou a crescer e ela começou a criar recursos educacionais gratuitos para famílias se protegerem de fraudes financeiras. Ela desenvolveu listas de verificação de segurança, guias de sinais de alerta e instruções passo a passo para denunciar diferentes tipos de crimes financeiros. Quero transformar isso em uma organização sem fins lucrativos quando fizer 18 anos. Ela me disse uma noite, enquanto trabalhava em seu projeto mais recente. Algo que oferece serviços de proteção gratuitos para famílias que não podem pagar consultores particulares. Essa é uma meta linda, Emma. Começou por causa do que meu pai fez conosco, mas se tornou algo maior. Há tantas famílias por aí,
sendo vítimas de pessoas em quem confiam. Certa noite, no final da primavera, eu estava lendo na sala de estar quando ouvi Emma em uma videochamada em seu quarto. Parei do lado de fora da porta, ouvindo sua voz suave. Eu sei que é assustador descobrir que sua mãe está usando seu fundo para a faculdade, ela dizia. Mas você vai ficar bem. Vou te ajudar a proteger o que sobrou e garantir que isso não aconteça de novo. Percebi que ela estava falando com outra adolescente. Provavelmente alguém cuja família estava sendo destruída da mesma forma que a nossa. Emma havia se tornado uma tábua de salvação para crianças cujos pais as haviam traído. A coisa mais importante a lembrar, continuou Emma, é que isso não é culpa sua. Adultos devem proteger as crianças, não roubá-las. Quando eles não fazem o seu trabalho, temos que nos proteger. Saí da porta dela com lágrimas nos olhos. Não de tristeza, mas de orgulho avassalador. Mark tentou nos destruir, mas em vez disso, forjou algo inquebrável. Emma transformou sua dor em propósito, seu trauma em uma missão para proteger outras famílias. Na manhã seguinte, Emma apareceu no café da manhã parecendo qualquer outra aluna do 8º ano. Mas eu sabia que não. Por trás daquele exterior adolescente normal, havia alguém extraordinário. Alguém que havia pegado a pior coisa que já lhe acontecera e transformado em uma força para o bem. Pronta para a escola? Perguntei beijando sua testa. Sempre, ela respondeu, colocando a mochila no ombro. Ah, e mãe, eu te amo. Eu também te amo, querida. Enquanto a observava caminhar até o ponto de ônibus, percebi que a traição de Mark não havia destruído nossa família. Ela havia revelado do que realmente éramos feitos. Emma havia conquistado mais do que justiça. Ela havia conquistado seu futuro e o estava usando para garantir o futuro de inúmeras outras famílias. Mark poderia manter sua nova vida com o que restasse dela. Tínhamos construído algo infinitamente mais valioso com os pedaços que ele havia deixado para trás. Tínhamos construído esperança, e Emma estava compartilhando isso com o mundo. Se esta história da justiça digital de uma menina de 12 anos te deixou na ponta da cadeira, clique em curtir agora mesmo. Minha parte favorita foi quando Emma disse calmamente ao pai que você a escolheu. Então, viva com ela antes de desligar. Qual foi o seu momento favorito? Deixe nos comentários abaixo. Não perca mais histórias incríveis de proteção familiar como esta. Inscreva-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhuma publicação.